Salmo 90, do verso 12 até o final, diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que temos sofrido. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade, o nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. O Salmo 90 ele apresenta uma sequência de 7 imperativos, 7 verbos que estão no modo imperativo aqui no hebraico, do verso 12 até o verso 17 que a gente leu. No verso 12, o verbo no imperativo é o verbo ensinar. No verso 13, nós temos 2 verbos no imperativo, o verbo voltar e o verbo mudar de ideia. No verso 14, nós temos o verbo saciar no imperativo. No verso 15, fazer alegre. E no verso 17, 2 vezes o mesmo verbo no imperativo, o verbo consolidar, o verbo criar, o verbo fazer, que é o verbo cum. Então são 7 imperativos que o poeta coloca diante de Deus. Agora, o curioso aqui é o verso 13, porque no verso 13 nós temos o verbo shuv, voltar, no imperativo. E o verbo shuv ele aparece também no imperativo em outro momento do Salmo, justamente no verso 3, que a gente viu ontem. Só que no verso 3, o imperativo está na boca de Deus, é Deus que manda que os homens voltem para ele. Ou seja, o verbo está no imperativo, mas é Deus falando. Deus diz, volte, ó filho do homem. E aqui, no verso 13, é o poeta, é o salmista falando, Senhor, volta para nós. Além desse imperativo aqui do verbo voltar, do verbo shuv, nós temos um outro verbo, que é o verbo naham. E a tradução aqui, que a gente leu da NVI, diz, tem compaixão dos teus servos. Mas, na verdade, a melhor tradução seria, mude de ideia sobre os teus servos. Senhor, mude a sua concepção sobre os servos. A ideia é justamente para que Deus volte e mude o que ele pensa sobre os filhos dos homens. E tudo isso recheado com a pergunta ad matai. Até quando, Senhor, o Senhor vai permitir que as coisas ruins aconteçam? Aqui nesses 7 imperativos do salmista, a tônica é, Senhor, até quando o Senhor vai permitir que a gente seja perseguido? Por favor, mude a nossa sorte, mude a maneira como o Senhor nos vê. É o sofredor, é o perseguido, clamando a Deus por mudança, pedindo, implorando, ordenando que Deus faça diferente. Às vezes a gente precisa disso também, dessa ousadia do salmista, de ordenar que Deus faça as coisas diferentes também na nossa vida.